Em abril de 2014, a morte de Bernardo Boldrini chocou o Rio Grande do Sul e o país, em um caso que chamou a atenção nacional pela frieza dos fatos. Aos 11 anos, o menino foi assassinado pela madrasta, a ex-enfermeira Graciele Ugolini, com a participação do pai, Leandro Boldrini, e dos amigos da família e também irmãos Edelvânia e Evandro Virganovitz. A criança foi obrigada a ingerir uma alta dose de midazolam, uma droga usada para sedar pacientes em situações como endoscopia, enquanto viajava com a mulher de seu genitor até Frederico Westphalen. O corpo foi encontrado 10 dias depois, em uma cova no interior da cidade. Os anos passaram, mas a dor não cessou. Em 2019, uma sensação de justiça pairou sobre o município de Três Passos, onde Bernardo morava e onde os réus foram julgados e condenados. Mas, na noite de segunda-feira, 25 de maio de 2020, o horror voltou ao norte do estado. 6 anos depois do caso que mobilizou o Brasil, a Polícia Civil localizou um outro jovem, Rafael Matheus Vinks, de 11 anos e desaparecido desde 15 de maio. A mãe, Alexandra Dogokensky, confirmou que matou o filho. O corpo estava em uma casa abandonada nas proximidades de onde o menino residia, na cidade de Planalto. Este episódio, Direto ao Ponto, é sobre a morte de Rafael e as investigações sobre o crime. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Planalto fica a 42 km de Frederico Westphalen e a 157 km de Três Passos. Com população estimada em pouco mais de 10 mil habitantes, o município apresenta clima com temperatura média anual de 19,5 graus Celsius. Planalto possui uma fração do Parque Estadual Florestal de Nonoai. Em total, são quase 18 mil hectares de mata virgem no qual está presente a reserva indígena Caigangue e Guarani. Outros pontos que se destacam são a Igreja Matriz, as Furnas, o Museu do Índio e o Rio do Mel. Contudo, não é por nenhum de seus pontos turísticos ou por sua história que o município entrou na pauta midiática. Rafael estava desaparecido desde 15 de maio. De acordo com o primeiro relato da mãe, ela percebeu na manhã daquela sexta-feira que o filho não estava mais no seu quarto. Ela afirmou ter imaginado inicialmente que ele havia ido à casa da avó, que mora do outro lado da rua, mas descobriu, ainda durante a manhã, que o filho não tinha ido até lá, e a porta da frente estava aberta, com a chave pelo lado de dentro. A investigação começou e o cerco foi fechando. No dia 25 de maio, Alexandra confessou o crime e levou a polícia ao local onde o cadáver estava. O corpo foi encontrado amarrado, enrolado em um lençol, dentro de uma caixa de papelão, numa casa localizada a menos de 10 metros de onde a família de Rafael vivia. Os moradores dessa residência estavam viajando. A chefe da Polícia Civil do Estado, delegada Nadine Flor, lamentou o ocorrido, mas apontou que as autoridades desconfiavam da mãe desde o início das diligências. Realmente é um dia triste. Ontem foi um dia triste, né, para todos nós, mesmo acostumados com esse trabalho diário de investigação. Sempre que uma criança ou um adolescente desaparece, a gente sempre tem a expectativa de encontrá-lo com vida. Então, ontem, a confissão da mãe dentro da delegacia do município de Planalto, com o delegado Ercílio e toda a equipe da Polícia Civil, que lá estão trabalhando diuturnamente, era uma das nossas principais prioridades de investigação dentro da instituição nesses últimos 11 dias. Ela apontou, então, acabou confessando e matou o próprio filho, apontou ao delegado Ercílio e toda a sua equipe lá o local em que o menino estava e efetivamente, rapidamente foi encontrado, então, este menino, mas havia um indicativo muito forte, principalmente pelas contradições nos inúmeros depoimentos da mãe, depoimentos formais e informais, começou a aumentar, então, essa desconfiança, principalmente pela frieza, né? Como mãe, nós somos mães, e nós observávamos uma frieza quando ela falava no filho, no desaparecimento do filho. Uma das coisas que nos chamou a atenção foi o fato dela afirmar como o menino havia saído dentro de casa. Foram 2 fatos que nos chamaram a atenção. Primeiramente, que no momento em que ela viu que o menino não estava dentro de casa, que o menino não estava na casa da avó, que é na frente ali, junto ao local do fato, ela procurou primeiramente o conselho tutelar. Quer dizer, uma mãe que tem o seu filho desaparecido, procura primeiro o conselho tutelar e não procura a polícia. Já foi o primeiro fato que nos chamou a atenção já no primeiro dia de investigação. No momento ela afirmava e dava riquezas de detalhes de como esse menino havia saído, né? As roupas que esse menino havia saído. Bom,
Se ela viu o menino dormir e não viu como é que ele saiu, como é que ele desapareceu, como é que ela poderia afirmar quais as vestes que ele estaria usando naquele momento? Então, são pequenos detalhes, vários outros detalhes ao longo dos depoimentos da mãe que fizeram com que a gente passasse a desconfiar. Alexandra alega homicídio culposo. Diz que ministrou uma dose errada de um remédio para a ansiedade, o que teria causado o óbito. Ela afirma que o filho era muito nervoso e que o fato dele utilizar muito as redes sociais a incomodava. A partir de um laudo parcial do Instituto Geral de Perícias, o delegado Joébert Nunes, responsável pela investigação, desmentiu a versão e apontou que a causa da morte foi outra. Extraoficialmente, e isso já pode ser divulgado, nós sabemos única e exclusivamente que a morte foi por asfixia mecânica e não a simples ingestão do medicamento, como alegou a mãe. Vários outros que existem agora necessitam serem respondidos, mas tem perícia final. Pode ter sido pelo fio, o corpo havia alguns fios ali em volta do pescoço, mas aí depende agora realmente do laudo final. Eles estão fazendo de uma forma muito detalhada para nos auxiliar na investigação. Outro fator que também demonstra a tese da Polícia Civil que é homicídio doloso é que se ela administrou o medicamento, ainda que sem intenção, para fazer a criança acalmar porque estava agitada, muito bem. Como que ela tinha a certeza ao olhar na cama que a criança estava morta? Ela não tem condição de asseverar isso. Ela poderia estar desfalecida, ter desmaiado. Qual seria a primeira providência? Chamar o socorro. Não. Foi lá, leva para outro local e ainda faz a asfixia mecânica. Isso, sem sombra de dúvida, comprova que a intenção da mãe era a morte. E foi ela que, de fato, esganou ou mandou alguém fazê-lo, né? De acordo com o delegado, a polícia ainda não concluiu a investigação e trabalha com a hipótese de participação de outras pessoas no crime. A família residia em Planalto há cerca de 2 anos, e além de Alexandra, o menino dividia a casa com um irmão de 16 anos e o namorado da mãe, que já apresentou o álibi de que trabalhava no município de Ametista na noite em que ele sumiu. O pai de Rafael é agricultor e vive em outra cidade. Agora nós temos um leque, né, de opções da participação única da mãe ou não. A Polícia Civil não encerrou a investigação, nós temos simplesmente a confirmação da morte e do crime perpetrado. Agora, o autor ou os autores, só ao final da investigação, porque tem novos elementos que estão chegando para o inquérito policial. A perícia, para nós, é um ponto nevrálgico, porque com base no laudo pericial, nós vamos poder afirmar ao certo ou bem próximo a data da morte. Porque o que chama atenção? A criança estava desaparecida há aproximadamente, no caso hoje, 12 dias, né? E não havia um odor ainda forte e o estado de putrefação do cadáver também estava bem recente. E isso é algo que pode influenciar na perícia para nós diagnosticarmos a data exata da morte. Aí a pergunta é, se o perito afirmar que ele foi morto há 4, 5 dias atrás, nós temos que responder aonde estava o corpo até então. O Ministério Público se manifestou favoravelmente pela prisão temporária da mulher. O pedido foi acatado pela Justiça e a representação foi por homicídio doloso qualificado. Os qualificadores serão avaliados durante o curso do inquérito. A promotora Michele Thaís Dunk-Kufner comentou o caso. O Ministério Público segue acompanhando os desdobramentos do caso Rafael. Logo após termos notícia da localização do corpo, nos dirigimos até o local, onde permanecemos até a chegada do IGP e, posteriormente, até a conclusão da perícia técnica. Recebemos um pedido de prisão temporária da genitora do Rafael, formulada pelo delegado de polícia, e nos manifestamos favoravelmente, tendo sido esta prisão decretada pelo juízo. O Ministério Público ontem representou por algumas diligências adicionais relacionadas às redes sociais utilizadas principalmente pela mãe e aguarda também o resultado dessa autorização judicial para que possamos auxiliar na elucidação desse crime que chocou toda a comunidade local. Na última semana, a repórter da Record TV, Daiane Dalitese, conversou com a mãe do garoto.
O tempo passa e a mãe segue angustiada buscando respostas sobre o sumiço misterioso do filho. Rafael Matheus Vinks, de 11 anos, está desaparecido desde o dia 15 de maio. A gente só dá valor ao sofrimento de uma mãe quando passa por tudo isso. E a gente vê muita coisa na TV e a gente já sente dor no coração. Então, tu triplica essa dor. A gente já não teve mais força para chorar. O meu lado mãe não vê um lado pré-adolescente do Rafael como é o lado que a polícia está trabalhando, né? A polícia está trabalhando com o lado pré-adolescente do Rafael. O meu lado mãe só vê o Rafael um menininho, o Rafael criança mesmo dentro de casa, e eu não consigo enxergar ele diferente disso, né? Eu não consigo imaginar uma situação que ele tenha passado ou um motivo, assim. Para o delegado Joébert Nunes, episódios como esse indicam sinais de distúrbio mental. Ele afirma que foi levantada inclusive a possibilidade de representar por um exame de sanidade. Nós que estamos assim próximos da investigação, coordenando a investigação, a Polícia Civil, todas essas manifestações externas da mãe, seja pelas redes sociais, seja pela mídia televisiva, seja pela mídia falada, eram incompatíveis com o estado anímico dela desde a primeira data com a qual conversamos com ela. Então, exatamente essas manifestações dela, principalmente pelas redes sociais, estavam sendo monitoradas pela polícia e nós víamos que isso era totalmente fora do contexto de personalidade dessa mãe. E isso nos chamou muita atenção e foi cada vez mais acentuando o nosso olhar investigativo em relação à pessoa dela. E o que também tem que ser ressaltado, não está descartada a hipótese, o delegado Dr. Ercílio, que é o delegado de Polícia de Planalto, nosso colega, já foi sugerido a ele, está analisando a hipótese de representar o juiz lá de Planalto, a juíza no caso, para encaminhar essa mãe para um exame de sanidade mental, pois ele mesmo verifica que durante o próprio depoimento existem sinais de distúrbio intelectual desta mãe. Só que nós aí não somos expertos, né, para poder falar sobre o assunto, mas realmente a área psiquiátrica pode nos dar alguma resposta nesse sentido, e isso pode influenciar até mesmo na motivação do crime. Tanto Joébert quanto Nadine apontam semelhanças com o caso Bernardo, mas afirmam que não é possível identificar, neste estágio, se houve algum tipo de inspiração com o crime do passado. Exatamente. Se nós compararmos com o caso Bernardo, nós já fizemos análise dos dois casos, já temos vários pontos em comum, e nós já tínhamos essa suspeita contra a mãe desde a semana passada, tanto que na data de hoje eu já havia ordenado que a nossa delegada hoje, Regional de Cruz Alta, e coordenou a investigação do caso, ela se dirigisse para Planalto para auxiliar nas investigações, porque nós já tínhamos suspeita que o caso do menino Rafael era praticamente idêntico no modus operandi com o do menino Bernardo. Tanto que ela iria hoje de manhã para lá, em face dessa reviravolta na data de ontem, nós postergamos agora para amanhã. Inclusive, já está sendo enviada para a cidade de Planalto uma equipe com agentes aqui do Departamento de Proteção de Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, uma equipe do nosso Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde está indo um delegado especializado em homicídio com sua equipe para tomar lá a equipe local. Há coincidências por ser a mesma região, o menino também tinha 11 anos, há esse relato da mãe da questão de ser menino nervoso, agitado, há o relato do uso da medicação, então semelhante também ao caso Bernardo. Claro que a gente não pode apontar e afirmar que efetivamente ela medicou essa criança, isso só a perícia vai poder afirmar. O que nós estamos trabalhando nesse momento é em cima do depoimento dela, da confissão dela em ter cometido este homicídio. Então, claro que
é chocante, novamente, no estado do Rio Grande do Sul, um fato que nos deixa estarrecidos novamente, um fato muito semelhante, mas não se pode dizer que teve alguma consequência, né? Não se pode dizer que a mãe se espelhou, no caso Bernardo, nesse momento, para cometer todos esses delitos. Isso seria precipitado da nossa parte, mas muitos indícios levam a essa similitude de ambos os casos. Eu conversei com um correspondente do Correio do Povo na região norte do estado, Agostinho Piovesan, que me contou como esse novo caso repercutiu na cidade e entre a população. A morte do menino Rafael Mateus Vinques, de 11 anos, cujo corpo foi localizado ontem, segunda-feira, e sepultado na tarde desta terça-feira em Planalto, aqui na região norte, repercute muito. O clima é de revolta, de tristeza, por ser uma criança e também porque o fato se assemelha ao caso do menino Bernardo Boldrini. Bernardo desapareceu no dia 4 de abril de 2014 na cidade de Três Passos. Ele também tinha 11 anos na época. Seu corpo foi encontrado 10 dias depois, aqui em Frederico Westphalen, enterrado às margens de um rio no interior do município. Foi um fato que teve repercussão mundial pela forma arquitetada da morte. Foram acusados e condenados pelo crime o pai Leandro Boldrini, a madrasta Graciele Ugolini, a amiga dela Edelvânia Virganovics e o irmão desta, Evandro Virganovics. Evandro já cumpriu pena e os demais continuam presos. O caso do menino Bernardo é lembrado todos os anos pela comunidade de Três Passos. Chama a atenção que o fato e circunstâncias da morte têm semelhanças. Os dois tinham 11 anos. Os dois receberam alta dose de medicamentos. No caso de Bernardo, midazolam, e no caso de Rafael, diazepam. Bernardo foi colocado num saco e enterrado, e Rafael, após ser estrangulado, segundo indica as investigações da polícia, foi colocado numa caixa de papelão e escondido no interior de uma residência abandonada, próxima à casa da mãe, Alessandra Dolgokeski, em Planalto. Realmente o clima é de tristeza, de indignação e também de revolta na região. O Direto a Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe e o programa teve na edição Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.